E apresentando um pouquinho da Thalita para vocês, a Thalita é triatleta, já há 17 anos. Antes era tenista, corredora, iniciou no esporte. Você assim, o esporte é parte da sua vida? Sim. Primeiro, Rita, obrigada por trazer a gente aqui, trazer um pouco da nossa vida, do nosso esporte e esse projeto fantástico da CCR. Mas sim, respondendo a sua pergunta, desde pequena minha família sempre colocou a gente, eu e meus irmãos, no tênis e sempre foi um motivo para estar no esporte, né? Mas o triatlon veio aos 17 anos, 18 anos, quando meu pai faleceu e ele falava muito para eu me cuidar e foi aí que comecei a correr e conheci o triatlon em Itatiba, que eu sou de Itatiba. E assim foi, me apaixonei pelo triatlo e estou até hoje aqui. Só para sintonizar quem está em casa, o triatlo são 3 modalidades. Isso. A bike é uma delas. Uma delas. Primeiro é a natação. Ciclismo. Geralmente quantos quilômetros? Depende da distância da prova. A gente fala de 3 ou 4 distâncias. A primeira mais curta é o short triathlon, que começa com 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. Isso tudo numa sequência? Direto, uma vez só. Ou seja, não é assim, hoje eu vou nadar, amanhã eu vou nadar, não. Não, tudo de uma vez. Isso é o short que a gente fala para o pessoal começar. Eu falo muito de fazer a escolinha, né? Que é o short, depois o olímpico, que é a distância olímpica da Olimpíadas, que é o dobro dessa distância, que daí seria 1.500, 40, 10. Aí vem o meio Iron, que daí já é uma longa distância, e o Ironman, que é o que eu mais faço e eu mais gosto, que aí é um pouco de loucura misturada com prazer, né? E muita resistência. Muita, muita. Mas aí entra aquela coisa de mais trabalho mental, trabalho de disciplina, que o triatlon me trouxe muito, e a resistência, com certeza, é o principal. E como o bike faz parte da história, né, da Patrícia, faz parte também de um projeto. E é por isso que nós estamos hoje aqui na companhia do Fábio Russo para mostrar como que foi esse casamento dessa atividade junto com essa oportunidade de passear, não só como atleta, sim, mas de uma maneira gostosa, mais prazerosa. Fábio, já dei as boas-vindas, né? E eu queria que você falasse desse projeto. Muito bom. Muito obrigado, Rita, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse projeto, ele começou como um projeto de segurança. Nós, da CCR, a gente administra aqui em São Paulo uma série de rodovias, que são rodovias muito grandes, de muito movimento, de alta velocidade. Na Bandeirantes as pessoas andam a 120 por hora, na Anhanguera a 100, na Castelo Branco também. E a gente começou a perceber nos últimos anos que as pessoas têm usado o acostamento dessas rodovias para fazer o seu treino de ciclismo. E a gente tem um pouco de preocupação com isso, porque as velocidades são muito diferentes. Então, o risco para o ciclista é muito maior, alto. Né? E aí, a gente chamou um grupo de ciclistas, a Thalita é uma delas também, para a gente conversar e entender 2 coisas. Né? Primeiro, por que as pessoas usam o acostamento para pedalar? E a gente foi aprendendo que falta um pouco de locais de treino no Brasil e também falta um pouco de locais de treino aqui em São Paulo. E a outra coisa é como é que a gente podia tornar também o percurso deles mais seguros quando usasse uma das nossas rodovias. Então, esse primeiro tema, que foi o tema da gente achar locais, a gente junto com ele, junto com a Thalita e mais outros 14 ciclistas, mais ou menos, a gente foi conversando, foi entendendo e foi descobrindo, junto com eles, que são quem conhece, que aqui do lado da Bandeirantes, do lado da Anhanguera, na região aqui de Jundiaí, Louveira, Vinhedo, mesmo Valinhos também, Itatiba, Itupeva, essa é uma região muito rica em rotas ciclísticas, é muito bonita, ela é muito próxima de grandes centros, onde tem muita gente que pedala. Então a gente pensou, puxa, vamos criar um projeto de ciclorotas. Onde que vocês gostariam de pedalar? Onde que faz sentido? Onde que tem aquele desafio do ciclismo? E a partir daí a gente criou esse projeto junto com esse grupo de ciclistas. Teve um apoio muito grande também do Estado de São Paulo, das prefeituras que estão no entorno, que foi pegar rodovias que já existem, rodovias estaduais ou municipais, que já são usadas, mas tem muito menos gente usando, muito menos carro trafegando, e quando trafegam em mais baixa velocidade. E aí a gente foi e botou em condições melhores o pavimento,
melhorou a segurança, melhorou a sinalização, colocou sinalização orientativa para os ciclistas, e aí você cria uma ciclorrota, que é uma estrada, esse esporte se chama ciclismo de estrada, onde você consegue conviver o ciclista com a pessoa andando de carro, de caminhão, o que quer que seja, de uma maneira mais harmônica e permite que as pessoas tenham uma experiência melhor numa rota como essa do que numa Bandeirantes ou numa Anhanguera. Então, assim que veio o projeto, daí que ele começou. Isso é interessante porque eu estava conversando com a Thalita antes de começar o programa, Você de Casa, a gente estava falando sobre os grupos. Nós temos hoje, a gente vê aí nas grandes cidades, grupos de pessoas que trabalham durante o dia, mas gostam da bike e saem à noite para pedalar. Mas é o que elas têm. Mas às vezes, no final de semana, eles querem fazer um passeio diferente e querem usar a bike, querem percorrer distâncias maiores, mas, como você falou, Fábio, a segurança é super importante e não existe. E os carros, muitas vezes, passam perto, e a Thalita vai poder falar, né? Os carros passam perto demais. Muito, Rita. Eu já pedalo há muitos anos e antigamente, como o Fábio falou, o movimento de carro era menor. Tinham menos carros nas estradas. E eu mesma usava sozinha muito a Bandeirantes. Eu saía sozinha para pedalar na Bandeirantes. Era arriscado? Era, mas era o que tinha que fazer. E não tinha onde treinar. Era um pouco conhecida essas rotas e não era seguras também, né? E sair sozinha nunca é legal. Eu falo que nem ter câmera, né? Quem tem uma não tem nenhuma. Então, se você sai sozinho, também você está sozinho sempre. Então, é muito legal esse projeto que a CCR vem fazendo. E eu estou aqui como representante de muita gente. Não fui só eu. Né? Tem muita gente, muitos amigos, muitas pessoas bacanas que participaram desse projeto. Eu sou só uma âncora dessa rota, embaixadora dessa rota junto com o Décio, de outras muitas que vão vir. E é agradecer mesmo que uma empresa esteja preocupada com isso. Não é só de tirar em vocês. Pensando na gente, né? Uma empresa privada, mas que realmente está fazendo acontecer. Porque todos esses anos que eu estou no esporte, não teve nenhuma empresa. Pode tentar, eles querem, mas nunca vingou. E quando eu acreditei muito que ia sair esse projeto, quando eu sentei e o Fábio chamou com outros amigos, eu falei assim, vai acontecer porque são ciclistas. Então, sabem do que acontece, sabem do que acontece, do que a gente passa. Então, isso é muito importante, não só para a gente que é atleta, mas para uma mulher, uma senhora, uma mãe que quer começar a pedalar e não tem um grupo, não tem uma companhia e que vai olhar essa rota de forma diferente, que vai falar assim, nossa, eu tenho oportunidade. E essa é a segunda rota, né, Fábio? A primeira qual foi? A primeira rota a gente chama de Rota das Flores, que é um circuito que tem ali em Olambra, que ele sai do lado daquele moinho, que é um cartão postal da cidade. Sim. Então, um lugar muito fácil de você parar o carro. Você para o carro no lugar adequado, que o seu esporte não vai atrapalhar a cidade. Então, tem lugar para você parar o carro, tem uma infraestrutura. E é uma rota mais curta do que essa. Ela é uma rota de 14 quilômetros. Ela é mais plana, tem menos subida. Então, uma rota que permite... Tem rota que só tem descida? Essa eu vou fazer. Essa é uma boa, porque né? Porque eu quero uma que só tenha descida. E aí, essa falou assim, essa é uma rota mais plana. Eu vou te contar um segredo depois. Ah, depois você vai me contar um segredo? Dessa bike. Ah, é verdade, é verdade. Então, essa rota de Olambra, que é um lugar aqui perto, que é um lugar bonito, que é um lugar agradável, um lugar muito propício para o turismo, você consegue fazer tanto um treino, você pode dar uma, duas voltas, quantas você quiser, ou você pode fazer um passeio com a família, na rota inteira. E essa agora, que é a Rota das Frutas, a gente viu aqui nessas imagens que a gente está passando, a região é muito bonita, né? A região, você sai de Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Itatiba e volta por dentro, você passa em campos muito bonitos de plantação de uva, plantação de pêssego. De figo. De figo. Uva, ai, que delícia. Incrível. Tem lugares que em plantação de goiaba. E às vezes você passa em alguns túneis, né, de plantas, de árvores. É um lugar muito bonito. E é um lugar do lado de São Paulo, do lado de Campinas. A região aqui de Vinhedo, de Itatiba, de Jundiaí, é um celeiro de bons ciclistas, né? Então acho que a gente vai, com isso, ajudar muita gente. E isso é um valor nosso na CCR. A CCR é uma empresa de serviços, é uma empresa que a gente presta um serviço para você que sai da sua casa e vai para o seu trabalho, para um caminhoneiro que faz esse trajeto, e a gente está muito preocupado com a segurança. Então a gente está atacando esse tema da segurança, criando soluções. E aí o nosso sonho é que as pessoas deixem de usar a nossa rodovia para pedalar,
porque elas achem mais interessante, mais agradável, mais prazeroso pedalar nessas ciclorotas. Então esse é o nosso objetivo. Não, e um objetivo justo, né? Porque muitas vezes a gente passa na estrada e vê os ciclistas, né? Mas a gente fala, às vezes a gente nem nota o ciclista, por incrível que pareça. A gente não presta atenção, a gente não sabe quais são os percalços, os sacrifícios que aquele ciclista fez para chegar até onde ele está ali, né? E eu gostaria até de perguntar para a Thalita, quando a gente vê o ciclista na estrada, a gente vê que está sempre com capacete, tem equipamentos, né, que são necessários e que as pessoas, não é só pegar a bicicleta e fazer uma rota como essa ou pegar uma estrada, tem que ter alguns itens de segurança, tanto para o ciclista quanto na própria bicicleta. Com certeza, mas principalmente o ciclista, que eu acho que é item obrigatório, capacete. Capacete para todos. Dependendo se você não tem sapatilha, que é, né, o sapato de clipar, se você não tem a bike ideal, capacete, porque parado, Rita, você pode cair e bater a cabeça. Isso é essencial. Inclusive, a gente estava vindo para cá e me perguntaram, mas qual o capacete? Qual o custo do benefício do capacete? Eu falo, quanto vale sua vida? Né? Então, não precisa comprar o mais caro por causa do design, aerodinâmica, mas também não precisa comprar o mais barato, porque tem que proteger a sua cabeça. Né? Esse é o item principal. Agora, para sinalização, para o carro poder te ver, como você falou, você está numa rodovia, às vezes você é tão rápido, né, a maneira como você chega até o ciclista, e ciclista nunca correr, nunca pedalar contra o carro, sempre no mesmo sentido do carro. Essa é uma regra também. Roupas mais chamativas, coloridas, para se ver de longe, roupa preta. Tem que ter aquele olho de gato, não? Então, isso é a segunda coisa que eu ia falar. A gente tem a lanterna, né? Tem a sinalização, tanto traseira, que é a luz vermelha, e a dianteira, que é a luz branca. Isso chama muita atenção, e luzes brancas o carro vê com uma distância muito grande, de mais de 2 km de distância, 4 km de distância. Então é isso, capacete primordial, obrigatório, depois as luzes de sinalização e roupa colorida. Existem alguns alertas de carro, mantenha a distância de 1,5 metro do ciclista, tem toda uma campanha para isso. Mas também a gente fala assim, não é só a responsabilidade do motorista, também é do ciclista. Tem ciclistas que não sai preparado, que sai distraído, sai pedalando no meio da estrada, isso não é legal. Então tem que ter uma conscientização de ambos os lados. No caso, por exemplo, essa via, como você chamou? Ciclorota. Ciclorota. O que ela vai oferecer? Você falou que vocês trabalharam o pavimento para melhorar o desempenho da bicicleta nesta estrada. O que mais vocês estão oferecendo também de segurança? Porque o que a Thalita falou aqui agora é o que o ciclista precisa. Né? Uma bike. A bike também faz a diferença? Qualquer bike dá para ir? Qualquer bike dá para ir. Desde que seja uma bike e não te dê um problema mecânico no meio do caminho, né, para te dar problema. Aquela de quando você era pequena não vale mais, não, né? Dá. Teve no lançamento um amigo que estava parecendo um bike de circo, né, pequenininha, ele era grande, mas andou do mesmo jeito. Pode ir, né, seja mountain bike, é uma rota toda asfaltada, que dá para bike de speed, road, como a gente chama. Porém, quem tem mountain bike, uma bike de passeio. E isso é uma coisa interessante de falar, né, Fábio? Essa rota das frutas é uma rota de 75 km com uma altimetria muito, muito alta, que é subida. É uma rota dura. Se uma pessoa não está preparada, não tem um preparo físico, ela pode ir fazendo partes da rota. Não precisa fazer inteira. Faz a parte de Itatiba primeiro, ou primeiro Louveira, Vinhedo. E aí tem um desafio para ela ir fazendo ponto a ponto. Mês que vem eu vou fazer mais uma parte. O outro, vou aumentar. E aí ela vai criando aquele desafio. Então, é para todo mundo. É possível fazer a rota em trechos ou inteira, né? Mas ela é inclusiva, isso que é bacana. E olha, o que a gente está fazendo aqui é incentivar você. Exato. Né? Incentivar a você sair das estradas e pegar essas estradas vicinais e receberam toda a sinalização, todo o cuidado para cuidar de você, ciclista. E levar a família ainda para fazer um passeio, né? Os filhos, enquanto são pequenos, os pais levam em um determinado. Depois os filhos vão ficando adolescentes, vão ficando mais jovens, casam, né? E aí
vai aumentando, vai mudando o passeio. E eu acho que esse é um passeio para fazer em família muito gostoso. Eu lembro, quando minha primeira experiência com bike, eu lembro muito bem que em Itatiba tinha um passeio ciclístico. Eu não te contei isso. E era da prefeitura de Itatiba. E a gente ia de qualquer bike, e na época não tinha capacete, até falando do capacete, isso é um capacete que eu uso, né, que depois eu vou mostrar. E essa é uma lembrança que eu tenho de pequena, que eu fazia alguns percursos. Tinha momentos, a cada ano eu ia aumentando a distância, mas cada hora o caminhão ia me recolhendo mais para frente, né? Então, isso é legal, é uma memória que a família tem que levar para a criança, tem que incluir na cultura do brasileiro que o ciclismo é um esporte para todos. Isso é legal. E olha, nós mostramos para vocês algumas oportunidades. Nós queremos que você faça esse trajeto. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato com a CCR? Pode sim, nós temos um site específico desse projeto, que é o ciclorotaccr.com.br. E a gente está também, ao longo dos próximos 2 meses, lançando outras 3 rotas. Vão ser 5 ao total. E é interessante porque serão 300 quilômetros de ciclorotas. Então é um projeto bastante ambicioso, bastante grande. Eu acho que nunca foi feito isso antes. E aí, a terceira rota é uma rota na região da Castelo Branco, a Rota dos Romeiros. A outra rota é uma rota na região de Mogi das Cruzes, onde vai dali até Guararema. E uma outra rota é aqui pertinho também, uma rota muito bonita, sai de Caieiras e vai até Nazaré Paulista, passando por Mariporã. Nossa, deve ser lindo. Nossa! Muito bonito, muito bonito. Uma reserva ambiental, as represas, todas aqui na região. Essa região é uma região muito bonita e acho que tem um grande potencial de mudar a qualidade do esporte aqui no Brasil, com muito mais segurança, com muito mais alternativa. E tem um outro aspecto que eu acho incrível, é aqui o aspecto de você fomentar o turismo nessas regiões. O cicloturismo na Europa movimenta 20 bilhões de euros por ano. Aqui no Brasil a gente tem um potencial maravilhoso, tem muita gente que pedala e também regiões muito bonitas, né? Então as pessoas andarem aqui e pararem em algum lugar que vende uva, que a pessoa acabou de colher. Então são aquelas coisas que São Paulo tem aqui que são incríveis, né? É o tesouro. É o tesouro do interior de São Paulo. Né? Agora, você falou sobre conhecer a rota, não precisa fazer a rota inteira de uma primeira vez, mas às vezes as pessoas gostam de conhecer a rota antes de colocar a bike na estrada. Porque depois que coloca, chega no meio da subida e fala, não aguento mais. Não, aí não dá. Existe possibilidade de conhecer toda essa rota, por exemplo, de carro e depois fazer uma programação, porque nestas vias, apesar de ser uma ciclorrota, existe o espaço para as bikes, mas passam carros também. É um espaço compartilhado. Então, existe sim, você consegue andar de carro e como a Thalita falou agora há pouco, no site você consegue ver tanto a rota nos arquivos que conversam com esses aplicativos de treino, como o Strava, que a Thalita comentou, ou mesmo num Google da vida que você consegue se localizar de carro. Então, você consegue fazer isso de carro e também você consegue virtualmente. Fazer virtualmente. Essa imagem que a gente está vendo, agora há pouco... Nós vamos colocar no ar. É uma imagem que você consegue ver a rota em 3D, então você vai conseguir ver tudo isso no site. Dá para a gente colocar no ar, diretora? Aí, olha, é assim que você está falando, que dá para a gente ver a rota todinha. Dá para ver a rota inteirinha e também dá para você também se localizar através de um desses aplicativos de treinamento ou o aplicativo do Google Maps, tudo mais, que você consegue com o seu carro também saber se você fez a rota certa. E uma das coisas que nós não falamos é que vocês se preocuparam também com a hidratação dos atletas. Né? Esse é um ponto incrível, né? Quando a gente fez o lançamento, a gente colocou uma série de pontos de apoio porque a rota foram mais ou menos umas 3 horas, 4 horas pedalando, então a gente colocou alguns pontos para hidratar. E a ideia agora é que a rota seja autossuficiente. A gente vai apoiar enquanto precisar, mas a ideia é que a gente desenvolva o comércio local. Então, ao longo da rota, você tem uma série de restaurantes, alguns trailers que atendem as pessoas, mas talvez não estejam prontos para atender os ciclistas. Então, a gente está também fazendo um trabalho de desenvolver esses fornecedores, esse comércio local, para que também tanto o ciclista tenha uma experiência interessante, regional, quanto as pessoas do comércio local também consigam se beneficiar desse turista novo que vai chegar, né?
Então, isso é uma parte também do projeto que é super interessante. E participando aqui conosco, a Zenaide Serra Augusto, ela colocou assim que para ir para Bom Jesus de Pirapora, tem muitos ciclistas, que é muito bonito de ver os ciclistas na estrada. Legal, legal. Obrigada, essa é uma Zenaide. rota bastante conhecida, Rita, que é a rota dos Romeiros. Eu acho que é um dos pontos com maior fluxo de ciclistas, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil. Realmente, sábado é impressionante a quantidade de ciclistas que... E isso é muito bacana. E lá tem uma estrutura já para isso, né? Os pontos de alimentação já esperam ciclistas. E é isso que a gente também tenta fomentar nas outras rotas, né? Mas futuramente vai ter a rota de Romeiros também. Então, duas rotas ou ciclorotas já estão disponíveis, que é a das flores e a das frutas, que inclusive foi lançada no último sábado, dia 29. Perfeito. Já estão disponíveis. Já estão disponíveis. Podemos aguardar as outras 3. Nos próximos 2 meses, outras 3 vão estar no ar. Que delícia! E neste site é possível, de ciclorotas, já ir acompanhando esse desenvolvimento e essa apresentação das novas rotas. É isso aí, é possível sim. Fábio Russo, obrigada por você estar aqui comigo. Gostei de todo o seu esclarecimento, a sua orientação. E Thalita, você arrasou. Obrigada. Trouxe um presente para você, uma camisa de assessoria. Agora eu vou ter que andar de bicicleta. Uau! E eu queria te contar da bike, essa é uma bike elétrica, que ela ajuda, ela dá uma assistência na subida. Ela tem 3 níveis. Então ela é muito participativa, inclusiva para quem é o marido que pedala e a mulher que quer começar. É o meu caso, meu marido tem bike. É fantástico. Mas eu não comecei, entendeu? Mas quem sabe agora... Eu te levo na rota. Olha aqui, olha, gente. Usando a camiseta e comprando uma bike adequada que me ajude na subida, aí eu vou. Olha, eu quero agradecer. Obrigada pelo presente. Gostei mesmo, de verdade. Quem sabe vai ser o meu incentivo, meu start. É isso aí. Para começar.